começar, que eu quero dar uma notícia muito boa, que pra muita gente, talvez não faça sentido nesse momento, mas eu quero trazer uma explicação bem organizada. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Essa postagem apareceu na minha timeline porque o próprio Elon Musk, ele compartilha. Isso aqui é bem recente mesmo, e ele falou, as promised, tipo assim, como prometido. Uma promessa dele, que é o quê? Os satélites da Starlink poderão transmitir diretamente para seus celulares. Não haverá zona morta em nenhum lugar do mundo para o seu celular. Seu telefone continuará funcionando mesmo sem torre de celular. A Starlink salvará vidas. Aí vocês perguntam, isso é notícia ótima, sensacional, é que agora eu vou ter internet em qualquer lugar? Não, cara, não. Eu tô te falando que é sobre liberdade de expressão. Eu já falei aqui em vídeo algumas vezes, vai que você chegou aqui que é de paraquedas. A internet, ela é como se fosse a rodovia. Uma rua conecta na outra, que conecta na outra, que conecta na outra, que se conecta a uma BR, que você pega para você chegar em outro local. Mas as coisas, elas são verdadeiramente conectadas de maneira física. Existe um cabo que sai do Brasil, né, pelos oceanos, até chegar na Europa, até chegar nos Estados Unidos. E assim, em termos físicos. E é por conta disso, né, que o pessoal chama esse backbone, essa infraestrutura, que se a Anatel der uma ordem, a ordem está dada e a ordem acaba valendo para todo o território nacional. Por quê? Porque você tem acesso a essa infraestrutura física. E se você não precisar dessa infraestrutura física? Porque essa internet que existe no mundo é como se fosse uma estrutura retrógrada, antiga, analógica ainda por cima, tudo conectado via cabo. E se agora você tiver uma outra internet, onde o Estado brasileiro não consiga colocar a mão? É isso que se trata. Aí, para trazer uma explicação mais organizada, pedi pro meu amigo ChatGPT, que agora sabe até meu nome, eu tô começando a achar estranho, né? Eu falei, o ChatGPT, bom dia. Mandei um áudio pra ele, né? Ele transcreveu meu áudio. Me diga uma coisa, se a Starlink de Elon Musk lançar algum tipo de conexão, onde os celulares poderão se conectar diretamente ao satélite, ou seja, não precisarão passar pela infraestrutura dos seus países, né? Torre de comunicação, rádio, TV, etc. Tomando no Brasil, por exemplo, eu poderia falar que a censura estatal estaria com os dias contados, já que, por mais que o governo brasileiro controle a Anatel e possa bloquear a infraestrutura física do país, bloquear sites, né? Se você utilizar a rede da Starlink, o satélite de Elon Musk, o Estado brasileiro não pode te alcançar. Ficou meio confuso que eu tava lá no áudio, tava perguntando. Mas ele responde, ó, bom dia aqui. A sua pergunta é excelente e bastante pertinente no contexto atual de tecnologia, liberdade de expressão e controle estatal sobre as comunicações. Resposta curta, sim, sim. Se os celulares puderem se conectar diretamente a satélites da Starlink, sem depender de torres ou infraestrutura local, isso representaria uma enorme ruptura do controle estatal sobre o acesso à internet. Mas de que na prática ainda poderia ter a censura estatal, né? Não estaria completamente varrida. Aí o que ele explica? Como é que funciona essa conexão direta? A Starlink e outras empresas, como a AST Mobile, a T-Mobile nos Estados Unidos, já estão testando tecnologias chamadas Direct to Cell, que permitem que celulares 4G ou 5G se comuniquem diretamente com satélites, sem precisar de torres de celulares locais. Se isso se tornar viável em escala global, você teria acesso à internet, mesmo em locais remotos, né, sem cobertura da rede tradicional. Você não dependeria da Claro, Vivo, TIM para acessar a internet, ao menos para dados. E mais importante, o tráfego de sua conexão não passaria pela infraestrutura nacional, pelo backbone brasileiro, ou seja, escaparia das medidas de censura locais implementadas via operadoras ou por ordens judiciais via Anatel. Os inquisidores brasileiros, os censores brasileiros verão seus poderes irem para o ralo. O Estado brasileiro poderia fazer, né, o que poderia fazer nesse cenário? Ele diz, cara, mesmo que a conexão vá direto ao satélite, o Estado teria algumas cartas na manga, mas que não funcionam muito, como tornar ilegal o uso desses equipamentos ou serviços, impondo multas e sanções, embora a fiscalização seja muito difícil. Como é que vai fiscalizar que tu tá contratando na Starlink? Vai fazer como? Como é que vai proibir? Proibir a venda ou importação de celulares ou chips com essa tecnologia? Mas vai ser, gente, é celular comum, é celular que você já tem. Não tem, essa opção também não funciona. Tentar bloquear fisicamente os terminais, como já tentou com antenas da Starlink, embora isso seja limitado e geograficamente difícil. Ameaçar a empresa, no caso a própria Starlink, com medidas legais, vai lá, processa lá a Starlink, porque o satélite, o sinal tá chegando no Brasil. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E se Elon Musk peitar o governo? Bom, se Starlink, por razões ideológicas ou comerciais, decidir não obedecer à legislação brasileira, o governo não teria como interceptar ou censurar o conteúdo, exceto fisicamente, né, aprendendo antenas ou multando usuários. Como é que você está acessando isso daí? Aí o cara não tem como saber. Você podia falar, não, é VPN. Isso cria uma brecha enorme na censura estatal. É análogo ao que aconteceu com rádios piratas ou VPNs, mas numa escala muito maior e mais difícil de conter. A VPN, ela já tenta burlar, mas ainda assim você usa a infraestrutura nacional. Isso daqui está além da VPN. É um poder além da VPN. Conclusão. Você está certo em dizer que o modelo de censura via infraestrutura estatal entraria em colapso se o acesso direto via satélite se tornasse comum e acessível. O controle da Anatel e das operadoras se tornaria obsoleto para quem usa esse tipo de tecnologia. Porém, a censura não acaba automaticamente. O Estado pode tentar criminalizar o uso, ameaçar empresas e até utilizar pressão diplomática para forçar a conformidade. Mas não vai. E a velocidade como a tecnologia vem avançando ultimamente. Olha a própria questão de inteligência artificial, gente. Aqui o ChatGPT, como estava 3 anos atrás, como está agora. O futuro é da liberdade. O futuro é da liberdade. Nossa, isso aqui ainda pode parecer pouco. No dia que isso aqui tiver,
Eu quero ver. Aí a gente chuta o pau da barraca. Até lá a gente mantém o modo covardia. Mas enfim,